Olá, amigos aprendizes do Evangelho. O nosso comentário hoje do Pão Nosso é do capítulo 177, chamado Guardemos Saúde Mental, baseada numa fala de Paulo que está em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Importantíssimo, né, Apolônia? Que bonita Oh, essa análise. pois é, e você vê, né, que é um assunto tão atual, né? Hoje se fala muito nessa questão, mas que Paulo já tratava isso lá atrás, né? Então, ó, veja só, e ele é tão importante, né? Embora seja atual, ele é muito antigo. Ele é um processo de forma de saúde num processo holístico, né? É, e hoje, né, nós somos bombardeados por informações, por convites que nos leva o ser humano ao caos, porque as pessoas ainda não olham a saúde como um todo, como uma questão holística, né? E vai tratando pedacinhos. Um pedaço do fígado, um pedaço do coração, um pedaço do joelho, um pedaço do estômago, enfim, como que se a gente não fosse um todo, né? E aí, guardemos a nossa saúde mental, ele é um processo de saúde também espiritual e de forma bastante profunda. A gente não compra saúde, a gente não tem como comprar nem a saúde física, nem a saúde mental, nem não se compra isso. Isso a gente se conquista, né? E, e Paulo já tinha essa visão lá antigamente, né? E é claro que o que é essa saúde, quando a gente respeita as leis divinas, ela fica mais fácil da gente manter esta saúde mental ou física, né? Então, o nosso grande desafio na atualidade é fazer a conexão com o transcendente diariamente, né? E a gente, malemar, a gente faz isso, né? A gente não pensa sobre isso, a gente não busca esse transcendental, né? É, às vezes, a gente busca, eu vou ao centro, eu vou lá, eu recebo o passe, eu faço meu tratamento, e aí eu quero sair de lá curado de tudo. Mas a cura não é externa, a cura é interna. Então, eu tenho que ir lá para eu entender este processo e buscar essa minha cura, né? E não ir para fazer a minha obrigação. Tipo, eu fui na missa, eu ouvi a missa. Ótimo, tá bom, eu já fiz a minha parte. Não, não é assim que se processa, né? A gente não pode fazer isso de maneira mecânica. Não existe mecanicismo, né? Se a gente não crê na vida do Cristo ou na vida futura, nós não conseguimos viver o Evangelho. Por quê? Ah, se eu vivenciei isto aqui e acabou, para que que eu vou? Para que eu vou pensar nas coisas do futuro? A gente não pensa, né? E quando o cristão entende que o Cristo ele possa ser uma ponte, né, entre o Cristo e o mundo, e a gente pode usar esta ponte, e aí então a gente começa a vivenciar isso de uma forma mais intensa. Só que a gente precisa estar ligado com Deus para que isso aconteça, né? E também que a gente possa viver aqui no mundo, porque eu não posso ficar, eu vou ser ermitão, então. Eu vou me trancar lá no meio da floresta, e lá eu vou ficar porque assim eu não vou errar. Oh,
Se eu não estiver vivendo, também não resolve nada. Então, eu tenho que viver com mente e coração e praticar aqui, né? Estamos aí conectados com o divino, para que a gente possa ter uma mente mais saudável. E bem como o corpo, né? Para que a gente possa cuidar do corpo. Então, o cristão é aquele que age sem interesse pessoal e, por vezes, se prejudica em função dos outros. Este é o cristão. Ah, o evangelho então te convida a você se sacrificar pelos outros? Não. Mas isto, nós podemos ter essa atitude. Nós podemos fazer isto, certo? Mas isso não é um pedido da espiritualidade. Jesus disse: sois o sal da terra. O sal é o que dá um sabor à vida, né? Então, que a gente possa dar sabor nesta vida. E a terra é a vida material. Então, quando ele fala assim, sois o sal da terra, quando ele essa terra que ele fala, não é a terra planeta, mas sim a nossa vida material. Então, eu tenho que dar sabor à minha própria vida, certo? E com um sabor diferente para que a gente possa acender a luz para mostrar o caminho desta luz espiritual. Para que a gente possa ser referência para outros, ou para nós mesmos, né? Aqui, quando ele diz de céu e inferno, ele não está dizendo de espaço, céu e espaço, inferno. Mas sim, são os momentos em que a gente vive dentro de nós mesmos, momentos que a gente pode viver o céu, mas também que a gente possa viver o inferno dentro de nós mesmos, né? E isso inicia de acordo com cada um, né? E o inferno, qual é o tamanho do inferno? O tamanho do inferno é o tamanho da rebeldia que nós temos em relação à vida equilibrada. Então, esse é o tamanho do inferno. E por isso Paulo chama-nos a atenção para que pensemos nas coisas sublimes. E Jesus disse: o seu coração está onde está o teu tesouro. Então, a pergunta é: aonde está o seu tesouro? Fica essa pergunta. O que você pode completar, Lívia? Nossa, eu coloquei na minha mãozinha aqui três coisas que você falou muito interessantes que eu queria retomar. Tomara que eu me lembre das três. Já vou começar por uma. Quando você falou do ermitão, quando a gente se isola, que a gente não erra. Ok, a gente não erra, mas a gente também não acerta. E é muito legal lembrar que a espiritualidade não nos convida à inércia. Não adianta só não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem. Essa é uma que quis reforçar que é uma coisa muito legal. E aí, depois eu deixo as duas outras coisas que por enquanto eu estou lembrando de falar, que ser retomado do que você falou. É, quando eu li o título, eu me interessei muito, como você falou, que é um tema tanto, tanto da atualidade. Aí eu achei interessante que o texto do Emmanuel, na verdade, foca na nossa passagem para o lado de lá. E aí nós, no geral, os encarnados, que temos tanto medo da morte, fica aquela pergunta: de onde vem esse medo, já que, dentro do contexto espírita, nós temos tanta explicação e é tão concreto pensar do lado de lá? E aí vem você fala: ah, o inferno é do tamanho. Como é que foi a sua frase? Do tamanho que adorei a frase, que é a última coisa. O inferno é o tamanho da rebeldia que eu Adorei. tenho, né? Então, é a Adorei. minha rebeldia. Então, o tamanho do inferno da nossa rebeldia. Aí o Emmanuel fala aqui sobre essa rebeldia, né? Que as coisas com as quais nós sintonizamos e nos conectamos vai ser o que nos espera do outro lado. Portanto, se a gente quer combater esse medo da morte, que a gente combata as nossas mazelas mentais, que guardemos a nossa saúde mental,
para refinarmos essas nossas conexões, refinarmos essa nossa sintonia para o que nos espera do outro lado. A última frase, que semelhante a uma que você falou aí, a que você lembra do Evangelho, né? Onde está o teu tesouro, aí Sim, estará o teu coração. sim, Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos. Essa é a fala do Emmanuel. E isso rebuscando o Evangelho desde sempre, que ele fala que o Evangelho sempre falou de saúde mental. Tá. Só que isso, nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, vale também para agora. sim. E aí você falou que a outra coisa que eu queria retomar da sua fala, que você falou do sal da terra. E como estamos temperando, né? Como estamos temperando a nossa vida atual? Porque onde projetarmos os nossos pensamentos, aí vai significar se nós estamos na Terra vivendo o céu ou o inferno. Porque a gente já falou isso aqui várias vezes. O céu e o inferno, eles não começam após a morte. Ou as regiões sublimes ou regiões umbralinas, elas não começam após a morte. Nós podemos já estar no umbral ou no céu, a depender da nossa vivência. E Sim. quantos estão sem tempero na vida, né? Quantos estão buscando esse tempero nas coisas da terra? Aí eu queria também retomar a primeira fala aqui do Paulo, que o Emmanuel se baseia. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque nós estamos, como nunca, vivendo como dizer, o mal do século, né? Vivendo numa onda de tristeza tão grande, e aí extrapolando, né, para já falar que não é tristeza, né, para falar dos males da mente, da depressão, porque estamos colocando o tempero no que a gente vê da rede social colorida, né? No tal da grama do vizinho que é mais verde, a gente vê a grama do vizinho mais verde. Pelo Instagram, pela foto bonita, a gente não vê que ele fica lá tantas e tantas vezes capinando, adubando, cuidando do jardim. A gente, em Minas tem uma expressão legal, acho que é de Minas essa expressão, né? Como é que é? Esqueci, quem vê não sei o que não vê o corre. Quem vê a beleza não vê o corre, que é, ó, ralar, ralar, trabalhar. É. Quantas e quantas vezes nós estamos buscando o espelho da nossa vida, vendo a vida dos outros, não vendo o trabalho, a dedicação de outras pessoas, e aí a gente fica pensando que a vida dos outros é linda, colorida, é perfeita, e que a nossa é sem sentido, sem propósito, sem colorido. Se a gente passa a olhar as coisas do céu, a convite de Paulo, nós mudamos a sintonia. Porque afinal nós estamos aqui numa escola, né? Escola barra hospital, hospital barra escola, né? Então nós temos as nossas mazelas a serem curadas, como você falou antes, saúde física e saúde mental. Nós temos as nossas mazelas que se refletem no perispírito e que se refletiram no corpo, são coisas que a gente traz, como a gente já falou em outros capítulos aqui, né, das nossas doenças, dos nossos desafios da carne. Só que tem muitas que a gente não vê na carne, a gente não toca, mas que estão aqui, ó, na nossa mente e nos fazem viver o inferno na terra. Principalmente porque a gente esquece de olhar para o mundo espiritual, e aqui estou fazendo um apelo a quem está ouvindo, porque nós somos espíritas, afinal. Nós estamos olhando para os aspectos da terra, sendo que não é isso que o Evangelho fala para gente. Fala para gente que aqui é uma escola, aqui é trabalho, e a nossa projeção é de um futuro que nos espera, que fala que a felicidade não é desse mundo, mas se nós cuidamos da nossa mente e começamos a valorizar as coisas do céu mais do que as coisas materiais, nós sim podemos viver uma pequena felicidade que diz respeito aqui ao mundo. A convivência com os seres humanos, essa troca que a gente tem, né, ao invés de se isolar para não errar, que a gente possa ficar entre os nossos, conviver em sociedade, tentando deixar o nosso exemplo, tentando plantar a nossa semente. E aí o Emmanuel fala que esse assunto é muito antigo. É muito antigo e até hoje a gente insiste em não praticar corretamente o evangelho. Verdade. Continuamos com medo da morte, porque afinal a nossa sintonia fica desajustada e a gente fica projetando as coisas que vão nos levar ao sofrimento pós-morte e a gente ainda por cima não percebe que a gente já traz esse sofrimento para hoje, anulando a nossa saúde mental. Além de não cuidarmos bem da nossa saúde física, a nossa mente ainda está assim, mal baratada, como diz. A gente despreza
o cultivo dos bons pensamentos. A gente deixa as aves da agonia, do desespero fazerem ninho, as aves da tristeza fazerem ninho. É. E aí, imagina, se já tá ruim assim aqui, depois do lado de lá, o que a Emmanuel fala nesse capítulo vai continuar. Porque se nós estamos apegados a esses males já na terra, do lado de lá a gente não vai virar santo, não vai vir alguém colocar uma gotinha de paz na nossa mente. A paz tem que começar agora. Vamos É, fazer brilhar a luz de dentro, né? Vamos ser o sal da terra, já encarnados. Vamos temperar nossa vida com amor e com o evangelho. E aí a gente já começa a sentir as claridades divinas dentro da nossa mente, aqui ainda enquanto encarnados. é, é isso. É isso. Um lindo Esse é o capítulo. convite. Olha que convite fácil, Oh, né? um pouquinho por dia. Vamos que É, vamos. um pouquinho, mas se a gente fizer um pouquinho por dia, vai fazer a diferença na vida. Pode ter certeza. E vamos assim convidando a todos para o encerramento de hoje, fechando os nossos olhos, e vamos assim doando os nossos melhores sentimentos e pensamentos. Vamos assim envolvendo em muita luz, em muito carinho, todo o símbolo da nossa casa, para que ele possa pairar sobre o nosso planeta e levando essas energias aos países em guerra, aonde há fome excessiva, onde há desastres naturais, aqueles que sofrem por qualquer circunstância que esteja. Que esses irmãos possam ser imantados pelo amor do Mestre, pelas energias do Pai. E possa, assim, envolvendo ainda o nosso país, todos os nossos contornos territoriais, envolvendo todos os povos que aqui vivem, os nossos meios políticos, para que despertem para o aprendizado do Mestre e que possa, assim, trazer esse aprendizado para as suas profissões. Vamos assim envolvendo todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de limpeza, aqueles que trabalham em hospitais e todos os hospitais deste país possam ser levadas essas energias e derramados sobre aqueles que estão acamados, para que eles possam receber, junto com os seus familiares, as melhores energias e aqueles que for de cura, que se curem, e aqueles que não for de cura, que a espiritualidade possam abraçá-los de forma intensa. Mas vamos ainda envolvendo todas as escolas, das creches às universidades, para que esses companheiros possam receber uma cúpula de proteção contra as investidas espirituais negativas, para que assim esses companheiros possam ter nesses locais realmente aprendizagem, alunos, professores e funcionários. E vamos assim envolvendo todos os moradores de rua, todos aqueles que esses irmãos possam encontrar em seus caminhos fórmulas ou melhoras para que possam encontrar maneiras de se reorientar na vida. Vamos assim deixando essas vibrações a todos, o grupo que faz parte deste evangelho, para que o mestre possa adentrar em seus lares e ir abençoando os nossos alimentos, águas e nossas roupas, nossa casa, todos os nossos familiares. E deixamos assim essas vibrações a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. E até a próximo Evangelho. Que assim seja. Até a próxima, pessoal. Um abraço.